Imagina você como gringo, tá lá e se abraça no leilão de título público que acontece toda quinta-feira. Aí você se abraçou lá no leilão de título público, aí abre o Bom Dia Valor Econômico. Aí o Valor Econômico, capa do Valor, presidente do Brasil chama presidente do Banco Central de cidadão e diz que a taxa está errada. Aí a notícia do pé direito. Presidente do governo, presidente do partido do presidente, Gleisi Hoffmann, também fala que esse cidadão... Quer dizer, você pega um presidente que está porrando o presidente do Banco Central. Uhum. Então você começa a ter custo Brasil embutido nessa história. Você começa a pagar a possibilidade de ter uma doideira no meio do caminho. O que poderia ser uma doideira? Hoje o Congresso não aprova o fim da independência do Banco Central. Leva para almoçar, leva para jantar, distribui um Íncaro aqui, um Fundeb ali para ver se não aprova. Mas aí, pô, pegando assim... Aí que é a droga, entendeu? Então você tem um risco Brasil embutido dentro dessa curva. Não é só matemática, inflação, mas juros real igual juros nominal. Você tem um risco Brasil embutido nesse juros nominal monstro. Tanto é porque os juros caiu nesses últimos dias. Porque você vê um pacote. O que mudou de dado econômico? Zero esses últimos 3 dias. Não saiu nada de Brasil, nada. Saiu PNAD, saiu CAGED. Não faz tanto preço a curva de juros. Boa. Agora, professor... Ok? Certo. Eu ia lançar o ponto do México, que é o segundo maior colocado aqui pela lista que eu vi, que também também tem um risco México. Sim, e o cara lá também é de esquerda, mas é um cara de esquerda não tão gastador, não tão doido como está sendo o Lula 3, que eu jurava que ia ser mais calmo. Boa. Não, apesar de não ter votado. Porque eu não sei vocês, às vezes eu falo uma frase nas minhas lives que eu faço toda de manhã, eu na mesma frase sou chamado de esquerdopata e bolsomito. Não, na normal. mesma frase. Já você começa. Minha mamãe viu a uva. Mamãe, você é esquerdopata porque você não tratou bem. Viu a uva e você é bolsomito. Na mesma frase, maluco. Mas aqui estão te elogiando. Esse cara é um monstro. Tem até os caras... Cara é monstro? Só porque eu não tô fazendo bumbum max? Bloqueia esse maluco aí. Não, Danilo não foi no bom só porque sentido. eu não tô indo pra academia malhar o glúteo, os caras estão indo. Tá indo, né? Você que trabalha aqui tá indo. Ele tá indo. Qual é o seu nome? O Jonathan. O Jonathan tá falando que eles vão malhar o glúteo aqui, ó. Bumbum Max. Barueri. Agora, professor, pensando nessa... Então, nessa inflação de serviços, a preocupação do Banco Central é essa. O mundo, né? Do mundo. Mas vamos especificamente o Brasil. Isso, vamos especificamente o Brasil. Então, o Banco Central ele mantém a taxa Selic elevada para que, por exemplo, o que faria essa taxa essa inflação de serviços desacelerar, voltar para um patamar razoável, né? Para que ele consiga, lá na frente, reduzir essa taxa. É um aumento do desemprego? Então, isso que muita gente pensa que você fez economia, que nós economistas somos maldosos. Exato. A gente quer que alguém se ferre para poder economia bem. Ninguém quer que a gente se ferre para a economia estar bem. Mas se 2 pessoas desejam esse celular, o vendedor do celular pode aumentar o preço para ver quem poderia pagar um pouco mais para ele lucrar. Isso é economia. Você não tem 2 celulares para vender. Você só tem um e tem 2 compradores aqui. Então, o que você precisa, na minha visão? Você tem que tentar diminuir um pouco o freio do crescimento. É horrível dizer isso, é uma coisa horrorosa. Um dos meus vídeos que mais bombaram aqui de vocês é onde eu digo que o Banco Central ia criar recessão no Brasil no final do semestre passado e não criou. Porque não chegou a criar, porque teve auxílio caminhoneiro, aumento de R$600 para Bolsa Família, etc., mas deu debate ano passado. Vamos olhar para esse ano. Então, um dos modos que ele tem que fazer é tentar segurar a procura por serviços. Um dos modos que ele consegue tentar segurar a procura por serviços é criando uma pequena crise. Infelizmente, isso. É criando uma pequena crise, diminuindo a demanda, a população pagando um pedaço por isso, para essa inflação arrefecer. Ou ele tentar, de algum modo, fazer com que o setor de serviços consiga suprir a demanda. Aí vai ficar naquela dúvida do empresariado. Eu vou aumentar a quantidade de mesa do meu restaurante se eu estou lendo que vai ter crise ano que vem? Então rola uma dúvida que se você tivesse em período de bonança, essa inflação ficaria mais fácil de ser controlada. Sim. Porque é o empresariado que tem essa mesa aqui que dá 8, ela colocaria uma ali menor de 4. Legal.